meu convidado hoje, nesse programa especial, é Vinícius Luminitz. Trata-se do secretário nacional de políticas do Ministério do Turismo, uma autoridade responsável pelos principais programas que o Ministério desenvolve e, sobretudo, ele é hoje o responsável pela implantação da política pública do turismo. Vinícius, você tem uma secretaria que é a Secretaria Nacional de Políticas e Programas. Como é que é o nome da sua secretaria? Secretaria Nacional de Políticas e Programas de Turismo. Agora, políticas públicas sempre esteve lá no final do trem. Você não acha que está na hora dessa secretaria realmente fazer política pública, ou seja, ser a locomotiva do que está sendo feito pelo governo no setor do turismo? Eu acho que sim, eu acho que chegou o momento. Tem uma frase do Victor Hugo, que diz assim: não há nada mais forte, né, do que uma ideia cujo tempo chegou. Né? A maturidade democrática, a maturidade emocional, nacional, ela não trouxe o turismo para, eu diria, um patamar de importância nacional. Não faz muito tempo atrás, um prefeito, um político, um governador, tinha muita dificuldade de fazer um investimento em turismo, porque não era compreendido pela população. Mas por que você vai investir numa coisa para a gente de fora? Não havia compreensão do fenômeno econômico. Então, o fenômeno da percepção política do turismo no Brasil é recente, né? A percepção de que o turismo é uma alavanca econômica, de que ele tem uma lógica, que ele gera um emprego, ele gera um imposto, ainda é recente. A nossa lógica ainda é industrial, ou seja, nós no Brasil em geral demos uma importância psicológica à questão da indústria que se reverte em política pública. Então, se uma empresa industrial vai se instalar em um município, num estado, ela ganha um terreno, ela ganha um tratamento fiscal diferenciado, ela ganha uma série de benefícios que são compreendidos por aquela população, por aquela classe política, por aquela sociedade, como virtuosos. Ilegítimos, quer dizer. Ilegítimos. O turismo não. O turismo é uma atividade como se ela estivesse fora desse quadro de prioridades, né? Por isso, a dificuldade de formulação, de legitimação. Porém, hoje no Brasil, resta ao turismo, e me parece que existe um ambiente já formado, graças à persistência do conjunto de lideranças às quais você pertence, permanente, fazendo eventos como esse há 40 anos, né? Lutando nesse fronte, chega um dia em que as coisas amadurecem. O que está amadurecido hoje no Brasil para as políticas públicas? Primeiro, a necessidade. Nós estamos precisando de que o turismo reaja para ajudar a economia nacional a caminhar. Segundo, a percepção do brasileiro que está viajando muito para fora, que nós temos hoje um déficit na balança de pagamentos do turismo de 15 bilhões. Nós gastamos 21 bilhões para viajar e recebemos 6 bilhões de quem vem. Então dá 15 bilhões de diferença. Para o brasileiro que viaja, isso é bom, a cultura melhora, mas gera uma necessidade de uma reflexão de que nós temos um país que tem um patamar de turismo possível aqui em cima e nós estamos aqui embaixo. Ou seja, esse trajeto, Magna Vita, é uma grande oportunidade de beneficiar os brasileiros, a economia brasileira. E tem impedimentos que estão aí no meio. É sobre esses impedimentos que nós estamos falando. Aí entra o governo, talvez trazendo para o turismo aquilo que a presidenta Dilma já está fazendo em outras áreas. Eu diria desobstruir com contrapartidas, ou seja, quanto eu vou dar de benefício, quanto isso vai gerar de resultados práticos. Você não acha que o turismo já detém uma massa de conhecimento? Quer dizer, a massa de necessidade está explicitada pelos lamentos, pelos discursos, pela falta de reivindicação. Por outro lado, você tem um conhecimento de gestão de um setor que se desenvolveu com uma certa autossuficiência, dentro de características do mercado brasileiro, de mudança de câmbio, essas variações cambiais, burocracia na área, por exemplo, do meio ambiente, mas se instalou uma indústria. Mas não está faltando agora reunir isso, quer dizer, o seu problema passa a ser o meu problema, centralizar isso numa agenda onde o governo pode agir, mas que essas contrapartidas têm que ser extremamente clarificadas.
É sim. Vou dar tanto de benefício, vou receber tanto de geração de empregos. Perfeito. É exatamente esse o ponto que nós estamos agora. Nós estamos agora concedendo benefícios mais urgentes. Já começou, o ministro Gastão vem trabalhando nessa direção, o secretário Valdir, o Fábio, enfim, o nosso grupo. E o novo patamar é esse, porque aí entramos nós com a questão das políticas públicas no chamado desenvolvimento negociado. Ou seja, para que uma coisa seja estável para as duas partes, é preciso que haja uma medição macroeconômica daquilo que vai se abrir mão ou que vai se modificar para que se chegue a esse novo patamar. E, inclusive, criar argumentos para que se abra mão. Para que se abra mão como um investimento e não como um gasto. Porque a sociedade brasileira desconfia quando vê um benefício sendo concedido a um grupo. Por que aquele grupo vai conseguir uma isenção ou um juro diferenciado? Bom, nós vamos então agora montar as contabilidades dessas possíveis trocas. Eu diria que o primeiro movimento que tem essas características no Brasil assim, mais visível foi o regime automotivo, em que para importar automóveis é preciso exportar motores. As contrapartidas foram dadas... Os drawbacks, por exemplo, né? essas engenharias de contrapartidas que são inteligentes, que precisam ter, evidentemente, um olhar público sobre elas, devem ser cada vez mais publicizados. No entanto, não há como desenvolver a economia do turismo, né, se nós não fizermos esse movimento, e o movimento, quando eu digo para chegar aqui, saindo daqui, 3,7% do PIB brasileiro é turismo. Vamos pegar o meu estado, Santa Catarina, 13% do PIB, 13%. Né? E não tem uma política tão diferenciada assim. Né? Aconteceram alguns fenômenos, alguns de política, outros de vocação. Mas, na prática, essa diferença levada a cada um dos universos, por exemplo, parques naturais. O Brasil pode ser um país dos parques naturais para o mundo. Nós temos 10% do território nacional de reservas. Se a Costa Rica consegue, porque nós não podemos com essa diversidade Você veja que de biodiversidade. Né? Nós temos muitas costas ricas, muitas Nova Zelândia. Na Nova Zelândia tem um parque que recebe 4,5 milhões de visitantes, que é o número de visitantes que o Brasil recebe. Um pouco mais, o Brasil recebe 5 milhões de visitantes por ano. Um parque. O nosso terceiro destino internacional no Brasil não é uma cidade. É Rio São Paulo, a terceira não é uma cidade, não é a minha cidade Florianópolis, não é Fortaleza, não é Salvador. É um parque, Foz do Iguaçu. Né? Então, se nós aplicarmos essa racionalidade de multiplicar o efeito Foz do Iguaçu para um conjunto de parques no Brasil, nós vamos ver que nós vamos precisar fazer um investimento nisso. Mas, Vinícius, mas essa é a linguagem da presidenta Dilma. Isso, esse exato. Governo exato. tem trabalhado exatamente esse tipo mas cabe a nós interpretarmos tecnicamente, né, o desejo da presidente para que ela possa desenvolver a sua política. Nós precisamos construir de dentro da sociedade, junto com o governo, sabendo o que é isso. Mas quer dizer, eu quero chegar ali e eu faço uma engenharia reversa para saber como eu posso chegar, inclusive apontando os gargalos e os responsáveis, imputando a eles a responsabilidade. Que tem que vir para a mesa de negociação. Porque, assim, se eu quero fazer essa movimentação, qual é a contribuição para o PIB que os parques estão dando no Brasil hoje? E não é só contribuição para o PIB, é qualidade de vida, é emprego, é sustentabilidade, é ciência, é educação. Mas vamos pegar o PIB, né? O emprego, mas o PIB, não o imposto, o PIB. Hoje é tanto, poderá ser tanto. Em engenharia reversa, tirando as coisas, você vai ver o seguinte: ora, eu preciso de mais planos de manejo, mais planos de uso, mais planos de concessão, eu preciso mais planos de investimento, né? Eu preciso de construções em cada um dos níveis desses parques e preciso de infraestrutura. Agora, eu tenho caso lá no Ministério que um prefeito pede um recurso para fazer uma infraestrutura, mas ele não tem um plano de manejo. Então você precisa fazer isso de forma concertada. Não adianta, por exemplo, nós temos, por exemplo, uma linha de crédito para marinas no Brasil. Se na hora de construir a marina, tem toda aquela obstrução de meio ambiente. Bate na trave nos conflitos ambientais. Então, se nós formos fazer a engenharia reversa, nós temos uma contribuição de marinas, ou portos turísticos, ou portos de lazer, ou portos de atracação para transatlânticos, de X. Ora, qual é o potencial? Tem mais costa? Tem 7 milhões e 500 metros, tem quilômetros de costa. Para fazer isso, você tem que administrar, e eu vou deixar essa questão para você me responder no próximo bloco, uma questão de linha de tempo, porque você precisa ter um planejamento que seja avalizado pelas forças produtivas da sociedade, que garantem as alternâncias políticas, ou seja, esse raciocínio ele é executado a partir de uma visão de longo prazo,
E principalmente, Vinícius, a pessoa tem que ter um cacife político, não só para mobilizar os setores, mobilizar o Congresso. Você chega no governo vindo de uma trajetória política importante, secretário municipal de Florianópolis, secretário de Relações Internacionais do governo catarinense, do governador Luiz Henrique, com relacionamento internacional, responsável pelas missões internacionais que o governo fez na China, em outros mercados, e principalmente pela sua bagagem como primeiro diretor técnico do Sebrae Nacional. Eu queria que você falasse, mas você chega também trazido, a sua posse foi uma posse de ministro de Estado, estava lá o líder do PMDB, o deputado o Henrique Alves, Henrique Eduardo Alves, estava lá lideranças expressivas do partido. Então, essa equação, a sua experiência administrativa, a sua visão de mundo pelos cargos, pela sua formação internacional, essa experiência municipal e, sobretudo, esse cacife político. Isso é possível estabelecer uma política pública que seja respeitada nas alternâncias do Poder Executivo? Mas me responda isso depois do intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco. Eu estou conversando com o Vinícius Lumetz. Trata-se do secretário nacional de Políticas e Programas do Ministério do Turismo. Deixei o Vinícius no final do último bloco uma questão relacionada a essa linha do tempo, ou seja, estabelecer uma ação governamental de médio e longo prazo precisa ter continuidade. Como é que consegue driblar essas alternâncias do Executivo? Qual é a responsabilidade da sociedade civil? Eu queria essa resposta porque você tem no seu currículo uma série de conquistas. Você tem uma formação internacional, na Universidade Americana de Paris, você tem uma formação como gestor municipal, recentemente secretário de turismo de uma das cidades mais importantes para o turismo, que é Florianópolis, foi secretário do governador Luiz Henrique da Silveira, cuidava da área internacional do governo dele e foi o primeiro diretor técnico do Sebrae Nacional. Nessa equação, como é que o Vinícius vê driblar essa alternância governamental, prevalecer as políticas públicas? Bom, eu acho assim, primeiro, o Ministério do Turismo, neste momento, tem uma equipe de alto nível. O ministro Gastão é um homem da área de educação, tem uma formação de CNPq, é um homem de CNPq. Eu acho que o Valdir, que foi presidente da INSS, foi subsecretário da Receita, tem um conhecimento grande nessa área fiscal, tributária. A parte de obras, que é da área de programas, ex-secretário de obras de Salvador, extremamente experiente também, que é o Fábio Mota. Acho que o time é bom, embaixo também está melhorando muito. Mas a grande resposta está no início da minha primeira colocação. A questão é se a ideia é forte o suficiente e se o tempo dela chegou. E aí é uma coisa que a gente não só sabe, porque pensa, porque é preciso entender a etapa do capitalismo na qual nós estamos, né? A próxima etapa do capitalismo brasileiro é essa, porque você veja que nas pesquisas que nós temos aí, nós já vimos que as viagens de avião estão superando as de ônibus, por exemplo, que as classes C e D brasileiras estão viajando. A nossa etapa capitalista a seguir é essa. É esse pedaço é que está faltando. Então você sabe isso, aqui não tenho tempo para me prolongar muito nesse sentido, mas também você sente intuitivamente, porque aonde você vai as pessoas estão todas dizendo a mesma coisa. O diagnóstico ele já está assim cansando. Então agora diante dessa massa crítica, toda obviamente a favor, é que vem o momento. Nós fizemos isso no Sebrae com o Simples. A microempresa ela estava amadurecendo, ela precisava de alguma coisa. Então houve um movimento, fez-se o Simples. Né? E agora é a mesma coisa que o empreendedor individual. O empreendedor individual é filho do Simples. Já é um filho do Simples. Então quando você fala de continuidade administrativa é o seguinte, quanto mais virtuosos os filhos... E quanto mais envolvida a sociedade civil também. Mais ela vai naquela direção. Quanto mais se vê os resultados, a hora que se começar a perceber os resultados, começar a se medir os resultados de uma política de parques, de uma política de marinas, de uma política de litoral, de uma política de fazer andar... Porque assim, qual é o empreendedor turístico no litoral que quer poluir? Eu presenciei duas conversas no dia que nós estamos gravando esse programa. Primeiro, um encontro seu com o Comitê Gestor do Ministério do Conselho Nacional de Turismo,
onde você apresentava essa tese sua da engenharia reversa para identificar os obstáculos. E também presenciei uma conversa sua com o Dr. Jorge Rebelo de Almeida, que é o presidente do Grupo Via Galé, um dos grandes investidores no Brasil, que numa entrevista me disse que só não investe mais por causa das dificuldades que ele enfrenta para investir e a burocracia brasileira. Eu gostaria que você falasse sobre essa sintonia, quer dizer, já existe no consciente coletivo um consenso que precisa se materializar? Existe em parte. A outra parte vai ser conquistada à medida que se implante as mudanças. Você veja que uma marina, uma simples marina com 200, 300 vagas, ela gera 300 empregos para marinheiros a 4, 5 mil reais. É um emprego prazeroso, agradável. Em comunidades de pescadores é o emprego da outra geração. Quer dizer, tem todo um encanto no ambiente para a geração de um potencial turístico no Brasil, que à medida que ele vá surgindo, e ele vem surgindo, as pessoas entendam, porque falar tem um peso, fazer tem outro peso, né? Eu acho que já existe da classe, eu diria, política, um certo cansaço com esse modelo institucional que está aí, de ter que resolver no varejo cada situação e ir para o atacado. Eu sei que de uma reunião que você teve, onde participava o líder Renan Calheiros, o Henrique Eduardo Alves e outras lideranças do seu partido, quando você colocou as suas teses, eles já queriam redigir as medidas provisórias e você, calma, temos que primeiro ordenar, fazer isso que você pode fazer do turismo pode servir de paradigma, de referência para o que pode ser feito em outras áreas? Eu acho, eu falei com vários líderes do PMDB e alguns outros líderes também, para saber se esse caminho que nós íamos seguir, né, evidentemente, era factível, com o ministro anteriormente, mas com o Luiz Henrique, falei com várias pessoas, com o Jean Argelo, que estava numa reunião, com o Eduardo Braga, que é Amazonas. O que acontece assim, cada um, quando se fala essa conversa, eles estivessem aqui, dizem, no meu estado tem esse problema, no meu estado tem esse problema, no meu rio tem esse problema, no meu lago tem esse problema. Tem que estabelecer uma agenda comum. Então nós precisamos construir, nós somos todos brasileiros, né? O interesse nacional tem que estar acima de tudo. Tem que estar acima de tudo. Tem um aprendizado. Da vida da gente, a gente aprende muita coisa. Uma coisa que eu aprendi com o professor Ignacy Sachs, que foi o homem que criou em Estocolmo, um grupo que criou o termo desenvolvimento sustentável. O termo. Ignacy Sachs hoje tem 80 e poucos anos. Ele dirigiu durante muito tempo a Grande École d'Études da América Latina em Paris. E foi consultor nosso do Sebrae durante muito tempo e ele orienta a tese de economistas lá na UFSC em Santa Catarina. Perguntei para ele uma vez, professor, o que existe lá de técnica na Escandinávia que eles conseguem ser uma sociedade tão desenvolvida, a obviedade da cultura e tal. Olha, lá tem um negócio chamado desenvolvimento negociado. É o fator gerador de confiança. É assim, põe-se na mesa o problema, se explicita o problema, aonde se quer chegar e pede-se a todos os interessados que se manifestem para ajudar a solucionar o problema. Todo mundo de peito aberto. Esse é o processo. Se eu estou... a confiança é estabelecida, né? Se eu estou aqui, eu quero chegar aqui, quem estiver contra, que diga, quem estiver a favor de chegar, ou até se defina o que é esse norte de grau de sustentabilidade. Sustentabilidade... Isso se desarma. É econômica, a priori ela é ambiental, mas ela é econômica e social, né? Então, você sabe que a hotelaria do Rio de Janeiro, ela fez isso. O exemplo de unidade, de transparência, de colocar na mesa e levar uma ação conjunta é o sucesso, é uma das hotelarias mais sadias. Porque a sociedade brasileira é desconfiada, e com razão. Então, a novidade é dizer o seguinte, é isso aqui que se quer fazer. Chama todo mundo e começa a discutir abertamente. Como é que não vai se resolver uma situação criada a partir desse chamado desenvolvimento negociado? Se um determinado setor te pede uma coisa, você tem que dizer para esse setor que se ele receber isso, vai melhorar a situação dele, que ele nos diga qual é o seu plano de metas. Isso nós estamos negociando agora com o setor de parques temáticos. Eles querem uma diminuição no imposto de importação. Tem uma contabilidade, tem um número que vai cair a arrecadação. Só que nós estamos discutindo, vai haver 1,5 bilhão de investimentos.
E nós queremos desdobrar esses números para que quando se dê ou se vier a dar esse benefício fiscal, a sociedade possa olhar e possa acompanhar esse desenvolvimento, para que mais brasileiros possam repartir temática do Brasil. Social e econômica, porque ela dá no imposto, ela dá no emprego, ela dá na renda, ela dá no final das contas, no desenvolvimento do país. Né? Então, voltamos daqui a pouco. Estou conversando com o Vinícius Lumes. Trata-se do secretário nacional de Políticas e Programas do Ministério do Turismo. Agora, Vinícius, eu queria finalizar o programa, infelizmente nosso tempo está chegando, vai ser a primeira conversa de outras. A Rede CNT ele é muito sensível a abrir esse espaço nosso para discutir o turismo de forma profunda e a partir do setor profissional, de uma visão profissional, menos glamurosa, mas extremamente importante, que é falar da questão dos impactos no meio ambiente. E nós vamos ter a oportunidade de voltar a falar em outros programas, mas eu queria tocar, eu não poderia encerrar esse programa sem falar do governador e atual senador Luiz Henrique da Silveira, principalmente por ser um gestor que na frente do governo de Santa Catarina não só comprou brigas, mas demonstrou ser de uma profunda coragem na defesa da classe empresarial e da defesa do interesse maior do Estado. O Luiz Henrique nunca pensou pequeno. Tem um episódio do Moeda Verde, onde um empresário, um dos mais importantes empresários da hotelaria brasileira, o Marcondes, foi preso, passou por um corredor polonês de câmeras de televisão, foi condenado e crucificado pela mídia, não se provou nada contra ele, mas a condenação dele já estava feita. E o governador não só defendeu o Marcondes, como abriu o Palácio Agronômico para recebê-lo num jantar de desagravo, demonstrando uma altivez e coragem que raramente a gente encontra no homem público. Esse é um exemplo, essa coragem de governar, de gerir do Luiz Henrique, de estabelecer, principalmente a questão da obstrução desse modismo de colocar o meio ambiente como referência, sem entender que o nosso código é um código construído dentro de um modelo de 40, 50 anos atrás, que o mundo mudou. Como é que você vê essa equação? Você que é amigo do Marcondes, inclusive o Marcondes estava na sua posse, e aliás eu defendi muito o Marcondes aqui no Jornal do Turismo, porque ele foi profundamente injustiçado nesse processo. É lamentável ao que você se referiu, não, são episódios lamentáveis. Em relação à postura do governador Luiz Henrique, o Brasil precisa de mais políticos e política, e não de... politicagem. Nós somos vítimas hoje do marketing político. As campanhas políticas, o marketing político, criou-se uma hipocrisia política, né, que no final ela reduz o espaço para o eleitor, para o cidadão de entender o processo político, porque nós vivemos num faz de conta. Quando um político bate na mesa e faz política com P maiúsculo, é um alento, né, tipo certo e errado, posição. Né? Isso é muito raro no Brasil hoje. É todo mundo, ninguém querendo desagradar ninguém, aquele negócio, e mas todo mundo com medo de crítica. O Henrique Alves é um político também de coragem, né? Eu acho que esses políticos que põem a cara para bater são o que nós temos de mais importante e relevante. Porque essa coisa de ficar escamoteando e agradando a todo mundo, você não faz política em lugar nenhum. O Brasil tem um problema sério de não ser uma sociedade de consenso. A sociedade americana, ela se construiu em cima de alguns pressupostos sobre os quais todos se entendiam. O Brasil tem uma ideologização muito grande. Aqui não tem como analisar isso, mas essa ideologização, numa sociedade de massa, com níveis diferentes de renda e compreensão diferente dos fenômenos de comunicação, gera uma enorme confusão e um monte de inverdades, um monte de imperfeições, que só podem piorar à medida que políticos não batam na mesa e digam não passa daqui, isso aqui é o certo, isso é o errado, porque as pessoas perderam a noção do certo e errado por essa confusão, essa geleia geral que se criou. Então é muito importante essas linhas de posicionamento de políticos relevantes que digam não. A atual presidente da República... Tem coragem de enfrentar a questão... A impopularidade no momento para depois, no caso, por exemplo, Santa Catarina,
foi feito um código ambiental novo em Santa Catarina. E houve um combate, uma discussão nacional sobre o que se fazia em Santa Catarina. Pois bem, o senador Luiz Henrique, em função de Santa Catarina, foi o relator do Código Ambiental Nacional. Bom, se fez o quê? Se fez o que se podia fazer de melhor dentro de uma realidade de embate de uma sociedade que não tem consenso, mas se construiu um documento novo que reflete a sociedade atual. Então, essas são as construções possíveis. A política é a arte do possível. Agora, o que não se pode é ficar com o Código Ambiental de 67, como se estava, com 40 mil normas de um CONAMA, que ninguém se, quer dizer, onde ninguém se entende. Nós precisamos é criar normas para o país funcionar. Bom, Vinícius, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas como eu coloquei, é a primeira de muitas conversas. Esse é o nosso entrevistado de hoje, o Vinícius Numertz, que com essa inteligência, mas sobretudo com a bagagem que ele traz, aliás, quase virou prefeito em Florianópolis. Uma pena que o grupo lá, o resultado eleitoral, se tivesse sido candidato a prefeito, porque as pesquisas apontavam que você teria o resultado catarinense teria sido um pouco diferente. Vai ter um bom prefeito para nós. Pois é. Muito obrigado, Vinícius. Chegamos ao final de mais um programa Magnavita pela nossa rede CNT e voltamos na próxima semana com mais um programa falando sobre turismo, mas sobretudo falando com pessoas que fazem acontecer essa atividade tão séria para o país, que é a atividade do turismo brasileiro. Até a próxima semana.